O cemitério dos esquecidos, Pernambuco. Dizem que todo cemitério guarda segredos. Mas alguns carregam cicatrizes profundas, memórias de abandono e dor que se recusam a descansar. No interior de Pernambuco, existe um lugar evitado até mesmo pelos mais corajosos, o chamado Cemitério dos Esquecidos. Seu nome nasceu da negligência, pois ali eram enterrados indigentes, criminosos e pessoas sem família. Com o tempo, ninguém mais se importou em visitar, e o Campo Santo foi tomado pelo mato, pelo silêncio e por uma estranha sensação de que os mortos ainda vagavam entre as covas abertas. Muitos moradores da região afirmam que, ao cair da noite, vozes ecoam entre os túmulos, e vultos brancos caminham lentamente, como se buscassem lembrança. A história que você vai ouvir agora aconteceu há pouco mais de uma década, mas até hoje assombra os que ousam falar sobre o lugar. Um grupo de jovens, atraído pela curiosidade e pela vontade de provar coragem, decidiu passar uma noite inteira dentro do cemitério dos esquecidos. O plano parecia simples: filmar a aventura, rir do medo e sair com histórias para contar. Mas nada poderia prepará-los para o que encontrariam. Entre os muros quebrados e as sepulturas abandonadas, eles seriam confrontados com algo que não apenas parecia vivo, mas faminto. Era uma sexta-feira de lua cheia, quando 4 amigos, André, Lucas, Mirella e Tainá, seguiram por uma estrada de terra até o portão enferrujado do cemitério. As lanternas iluminavam a entrada coberta de musgo, e o ar parecia mais frio do que o normal. O vento arrastava folhas secas pelo chão, produzindo um som incômodo, quase como passos. Aqui é perfeito para o vídeo, disse André, tentando esconder o nervosismo. Mirella, mais cética, riu e respondeu: é só um monte de ossos esquecidos, nada demais. Mas Lucas, que conhecia lendas locais, murmurou: vocês não entendem. Dizem que quem entra aqui não sai o mesmo. Alguns nunca saem. Apesar do aviso, todos passaram pelo portão. O cemitério estava coberto por mato alto, cruzes tortas e túmulos quebrados. O cheiro de terra úmida misturava-se a algo mais denso, como ferro enferrujado ou sangue. Eles montaram uma pequena câmera em tripé e começaram a gravar. Riam, faziam piadas, mas pouco a pouco o clima mudou. Em meio ao silêncio, um sussurro surgiu. Era baixo, quase imperceptível, mas estava lá. Tainá congelou, os olhos arregalados. Vocês ouviram isso? André riu, nervoso. Deve ser o vento, mas o vento não chama seu nome. O sussurro cresceu e todos ouviram claramente. Mirella. O nome ecoou pelo espaço vazio, como se fosse soprado do subsolo. Mirella deixou cair a lanterna, que o sei apagou. A câmera tremia nas mãos de Lucas, que mal conseguia segurar o equipamento. Isso não é engraçado, disse ela, a voz falhando. Eles tentaram acalmar-se, dizendo que podia ser alguém pregando uma peça. Mas, quando olharam ao redor, os muros do cemitério estavam intactos, cobertos por matagal. Ninguém poderia ter entrado sem ser visto. De repente, a câmera captou algo. Uma figura branca, translúcida, caminhava lentamente entre os túmulos. Era alta, magra, e seu rosto parecia borrado, como se não tivesse feições. Mirella chorou, caindo de joelhos. Tainá a puxou pelos braços. Não olha direto para ela, mas era tarde demais. A figura parou diante do grupo. Do nada, um frio cortante tomou conta do ar, fazendo a respiração de todos se transformar em fumaça. O espectro inclinou a cabeça, como se observasse suas presas. Lucas, desesperado, tentou correr para o portão, mas quanto mais corria, mais parecia se afastar da saída. As lápides se multiplicavam, formando corredores tortos que não existiam antes. Era como se o cemitério tivesse mudado, prendendo-os em um labirinto. André gritava, chamando por ajuda,
mas sua voz soava abafada, como se o espaço tivesse engolido o som. Atrás deles, passos arrastados ecoavam, e não eram de apenas um ser. Dezenas de sombras começavam a emergir do chão, algumas rastejando zaratas, todas se aproximando. Mirella, tomada pelo pânico, gritou: "O que vocês querem?" E as vozes responderam em uníssono, como um coral de lamentos. Ser lembrados. O som foi tão forte que o chão pareceu tremer. Os jovens se abraçaram, tentando rezar, mas a fé parecia frágil diante daquilo. De repente, uma mão fria agarrou o tornozelo de Lucas, puxando-o para o chão. Ele gritou enquanto era arrastado para dentro de uma cova aberta. André e Tainá tentaram segurá-lo, mas a força era sobre-humana. Em segundos, o rapaz desapareceu, e a terra se fechou sozinha, como se nunca tivesse sido mexida. O horror tomou conta. André segurava a câmera filmando tudo, talvez na esperança de deixar uma prova. Mas quando olhou para o visor, não viu os amigos. Só túmulos, só vazio. Ele estava sozinho. Mirella e Tainá gritavam ao fundo, mas no vídeo não havia ninguém. Era como se o cemitério tivesse roubado não apenas a presença deles, mas também sua existência. Desesperado, André correu sem direção, até encontrar uma pequena capela abandonada dentro do terreno. As portas estavam entreabertas, rangendo ao vento. Ele entrou, fechando-as com força. Lá dentro, o cheiro era insuportável. Ossos humanos estavam espalhados pelo chão, alguns ainda com pedaços de tecido podre. Velas derretidas cobriam o altar, e símbolos estranhos estavam riscados nas paredes. Ele ouviu passos do lado de fora, mas não eram passos humanos. Eram arrastados, irregulares, como dezenas de corpos caminhando sem coordenação. De repente, algo bateu forte na porta, quase arrebentando as dobradiças. André segurou a madeira com todas as forças, mas a cada pancada, mais rachaduras surgiam. Então, no silêncio que se seguiu, uma voz sussurrou atrás dele: "Você já está conosco." André se virou, e ali estava, um rosto em decomposição, com olhos fundos e um sorriso costurado, flutuando a centímetros de distância. Ele gritou, mas o som morreu na garganta. O ser avançou, atravessando seu corpo como uma névoa gélida. Ele sentiu a alma ser puxada para fora, como se estivesse sendo despedaçada. Caiu no chão, tremendo, e a câmera gravou sua última imagem. Um olhar fixo, vazio, que não piscava mais. Dias depois, moradores da região encontraram o portão do cemitério escancarado. Lá dentro, apenas uma câmera quebrada foi achada, com horas de gravação confusa, cheia de ruídos e vultos. Nenhum dos 4 jovens foi encontrado. A polícia arquivou o caso como desaparecimento, mas os moradores sabem a verdade. Até hoje, dizem que em noites de lua cheia é possível ouvir gritos abafados vindos do cemitério dos esquecidos. Alguns juram que reconhecem as vozes. André, Lucas, Mirella e Tainá ainda vagam lá dentro, presos para sempre entre os túmulos. E há quem diga que se você assistir à gravação encontrada e depois visitar o cemitério, as vozes sussurrarão seu nome também.